Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 38, conta-nos a história do discípulo que colocou veneno na panela. Então a pergunta que eu faço para você é: o que levou este discípulo a colocar veneno na panela? Eu sou Osiel Messias e este é o assunto desta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu. Eu quero, nesta aula, fazer uso da palavra para a gente poder entender o que de fato levou esse discípulo a colocar veneno na panela. Veja aqui o versículo 38, vai dizer assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas, outra tradução vai dizer assim, e os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença. Então estavam assentados na presença de Eliseu, com certeza aprendendo de Eliseu. Estavam na escola de profeta ou na escola de discípulos. E disse ao seu moço, quem? Eliseu disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume ou ao fogo e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas, para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava ou coloquintidas e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela não puderam comer. Então observe essa verdade aqui nesse texto. O primeiro ponto: Eliseu lhe chama o seu moço. Quando diz o seu moço, vai dizendo Eliseu chamou o seu discípulo. Então ele chama o seu discípulo direto e diz para o seu discípulo para ele colocar a panela no fogo e preparar uma comida, ervas, é caldo de ervas para os discípulos. Então, observe o texto. Aí vai dizer assim, o versículo de número 39, então saiu um ao campo. Olha o detalhe. Eliseu diz ao seu moço, no versículo 38, põe a panela no fogo e vai fazer um caldo de erva para os discípulos, para os profetas. Então saiu um. Então Eliseu, ele pediu para o seu discípulo fazer isso. Por quê? Porque o seu discípulo, ele sabia como fazer. Mas quando Eliseu pediu para o seu discípulo, saiu um. Ou seja, quem foi apanhar a erva para fazer o caldo, não foi o discípulo de Eliseu, não foi o moço de Eliseu, foi um dos discípulos que estavam ali. Porque o texto é claro em dizer, e saiu um e foi ao campo e apanhou parra brava. Então veja só, o que levou então esse discípulo a colocar veneno na panela? Veja o texto, vai dizer assim, versículo 39. Então saiu um ao campo e apanhou uma parra brava e a colheu dela da sua capa cheia de coloquintidas. E veio e as cortou na panela do caldo, ao detalhe, porque as não conhecia. Então o que levou esse discípulo a colocar veneno na panela foi a falta do conhecimento. Ele não conhecia. Por isso que Eliseu pediu para o seu moço, pediu para o seu discípulo, porque o seu discípulo sabia como fazer, sabia qual erva escolher. O seu discípulo não colocaria veneno na panela. Esse moço só colocou porque ele estava na fase de consolidação. Ele ainda estava aprendendo. Por isso que Eliseu não pediu para ele, pediu para o seu moço, para o seu discípulo. Então saiu esse discípulo e colheu ervas venenosas, ervas amargosas, veneno, e colocou dentro da panela. Então quero aplicar para você isso, discípulo, que a falta de conhecimento nos faz colocar veneno na panela. Quando nós não sabemos o que fazer, como fazer,
Nós, por falta do conhecimento, nós colocamos veneno na panela e ninguém consegue comer daquele alimento. Então, discípulo, você precisa sim frequentar a escola, precisa sim aprender para não colocar veneno na panela. Ele não colocou de propósito, ele colocou sem querer, ele não conhecia. Ele não sabia o que estava fazendo. Deus, na sua palavra, ele usa o profeta Oséias para dizer assim: o meu povo é destruído ou foi destruído por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento destrói. Observe, os profetas disseram, os discípulos disseram: homem de Deus, tem veneno na panela. Então um discípulo que não tem conhecimento, ele consegue envenenar os outros discípulos. Eles só não morreram porque eles tinham o conhecimento e entenderam: esta panela está envenenada. Então o discípulo que tem conhecimento provou e disse: não podemos comer, porque está envenenado. Mas o discípulo sem conhecimento, ele coloca veneno na panela. Então, discípulo, você precisa crescer na graça e no conhecimento, porque a falta do conhecimento nos faz cometer erros e nos faz colocar veneno na panela. Se você entendeu isso, se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, assine aí, clica aí nas notificações para que todas as vezes quando tiver um vídeo novo nesse canal, o YouTube possa te avisar. Que Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais e que você adquira conhecimento em nome de Jesus Cristo. Até uma próxima aula e que Deus te abençoe.